E sejam muito bem-vindos, caçadores de Dividend Yield! E hoje nós vamos simplesmente copiar algumas das ações do Barsi, um dos maiores investidores de pessoa física do mundo e o maior aqui no Brasil. Ele é muito conhecido principalmente pela sua estratégia de dividendos. Inclusive existe um livro dele onde ele conta toda a sua trajetória ali e como que ele se tornou basicamente conhecido como o rei dos dividendos. O cara recebe mais de 1 milhão de dividendo por dia. Então é muita grana. Só que os ativos que ele escolhe não é nenhum ativo de sete cabeças. Inclusive ele deixa bem claro os ativos que ele tem em carteira, não escondendo basicamente nada e deixando bem claro o seu raciocínio do porquê que ele acaba comprando cada ativo. É claro que ele não mostra ali uma análise detalhada de realmente como que ele faz, só que ele deixa bem claro dos ativos que ele gosta e dos ativos que ele acaba não gostando. Só que antes da gente continuar com esse vídeo, eu vou falar aqui algumas ações e você vai comentar aqui pra gente se vocês têm essas ações ou não. Então, basicamente, como que o Barsi investe? Ele investe em basicamente alguns setores. Ele acaba gostando muito de empresas perenes. O que seriam essas empresas perenes? Onde você não consegue viver sem esse tipo de serviço. Então, empresa do setor de telecomunicações, de banco, de energia. Então, todo esse tipo de empresa ele acaba gostando demais, porque elas costumam pagar bons dividendos, ter excelentes lucros e ter uma excelente previsibilidade de caixa, o que isso proporciona muito mais dividendo ainda. Então, eu selecionei aqui as primeiras 5 ações que ele tem em carteira e que diz que gosta demais, que seriam Santander, Klabin, Suzano, Banco do Brasil e Taesa. Nos últimos 2 anos, sem considerar o dividendo, você teria uma valorização somente com o Banco do Brasil de mais de 100%, com quase todas essas empresas aqui, dessas 5 primeiras empresas, tendo uma valorização nos últimos 2 anos. Nos últimos 5 anos, você já teria uma valorização muito maior da Taesa, com uma valorização de quase 150%. E a única empresa dessas 5 ações aqui que a gente escolheu primeiramente, que você estaria no prejuízo, seria no Santander. E nos últimos 10 anos, quando a gente sempre fala de longo prazo, as coisas podem mudar muito. Tanto que a empresa que você teria mais lucro é a Suzano, com mais de 648% de lucro. Isso durante os últimos 10 anos. Lembrando que ele já deixou bem claro que ele tem empresa por mais de 20 anos, 30 anos, 40 anos. Então ele mesmo já falou em diversos vídeos que contém ações do Banco do Brasil quando custava apenas alguns centavos. Então imagina a valorização gigantesca que esse jovem senhor ali tem nas suas ações. E com isso ele acaba tendo muito dividendo. Só que todo esse gráfico que eu mostrei aqui primeiramente para vocês, eles não estão incluindo o dividendo, porque quando você inclui os dividendos, as coisas mudam completamente. Quando a gente inclui, a maior empresa ali que mais valorizou não foi a Suzano, e sim o Santander, com uma valorização de 734%. Isso considerando os últimos 10 anos. Lembrando que o Santander é uma excelente empresa pagadora de dividendo de um setor perene com um excelente lucro. Então, quando você junta com a valorização mais os dividendos, ele dá um excelente lucro. E o que eu queria mostrar aqui para vocês não é somente para você copiar ali a carteira dele, porque ele mesmo acaba disponibilizando ali junto com o grupo de ações garantem o futuro, onde a sua filha ali acaba tomando a frente, que ele deixa bem claras as ações que ele gosta de investir, que é você comprando boas ações que pagam bons dividendos e levando para longo prazo. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que no longo prazo todas essas ações dão um excelente lucro, com a Klabin ali dando um mega lucro, com a Suzano dando um mega lucro, com a Santander dando um mega lucro. Então não é somente essas 5 empresas aqui, tá? Eu peguei mais empresas aqui, como a Tasa, Banco Brasil Seguridades e a Semig, outras empresas que ele também tem ali e que ele já deixou bem claro que gostam delas. Nos últimos 2 anos, o Banco Brasil Seguridades daria um retorno para ele de quase que 100%. Lembrando que nos últimos tempos, Banco Brasil Seguridades e Banco do Brasil estava muito barato. Então eles deixavam ali o preço teto do Banco do Brasil e do Banco Brasil Seguridades muito claro que era uma excelente oportunidade de compra. Isso já considerando os dividendos, hein? E nos últimos 10 anos, o lucro dessas empresas é gigantesco, com a Semig dando um lucro de mais de 400%, com a Tasa dando um lucro de mais de 13% e o Banco Brasil Seguridades dando mais de 319%. Lembrando que ele tem essa estratégia principal aqui de dividendos,
Só que ele não foca somente nos dividendos, porque mais importante do que você comprar uma empresa pensando nos seus dividendos é você comprar uma empresa que tenha capacidade de manter aqueles altos dividendos por um longo período. E o que ele acaba fazendo ali? Quando surgem oportunidades no mercado, quando o mercado começa a bater muito em uma única ação ali, geralmente o preço dessa ação vai lá no chão. E o que ele acaba fazendo? Ele acaba comprando essas empresas a preço de banana. E isso dá um excelente lucro para ele no futuro. Como eu vou estar mostrando aqui para vocês. Como algumas empresas que a gente não está tão acostumada hoje a ver elas como um excelente lucro ali de dividendos, como a IRB, que já passou por diversos períodos ali de dificuldade, inclusive nos últimos 2 anos está tendo um prejuízo de mais de 70%. Também temos a Cielo, que teve já um lucro gigantesco, que ele falou que está super barato essa empresa, inclusive se ele comprou nos últimos 2 anos ele teria um lucro de mais de 100%. A Eternit ali com um prejuízo de mais de 20% e a Unipar ali com lucro de mais de 60%. Só que o que, que acontece? Isso já inclui nos dividendos. Quando você compra essas empresas que estão ali passando por um momento de dificuldade extrema e que o mercado está odiando elas, você vai acabar pagando muito barato nas suas ações. Então, quando essa empresa consegue se reestruturar, consegue voltar a crescer no mercado, você tem um lucro gigantesco. Tanto que a maior participação que ele tem é da Unipar ali na sua carteira e de que ele mesmo falou que quando começou a comprar essa empresa, basicamente o mercado falava que era uma empresa que iria falir, que era um setor ruim, que ninguém gostava e que ele foi contra a manada. Então o jovem senhorzinho ali, olha, tem muito para nos ensinar, não indo ali por notícias no mercado e comprando olhando somente os seus balanços e olhando para a estrutura do negócio em si. Tanto que quando você coloca nos últimos 10 anos essas empresas aqui que a gente estaria falando que não seriam boas empresas, somente ali a Unip teria uma valorização de mais de 6.000%, já incluindo os dividendos. A Eternit teria uma desvalorização de 40%, Cielo menos 20% e IRB menos 60%. Então somente uma única empresa que esse cara acertou já foi possível ali transformar ele mais do que milionário, chegando na casa do bilhão, por conta de uma única empresa ter se valorizado em mais de 6.000%. É claro que ele não vende essas empresas, a ideia dele não é ter um patrimônio gigantesco, e sim um dividendo gigantesco. Porque quando ele compra essas empresas super mega barato, e elas começam a se valorizar e pagando dividendo, ele não vai receber o dividendo do mercado, e sim vai receber o dividendo yield cost, que é o dividendo que ele está recebendo em cima do preço que ele pagou da ação e não do preço que está no mercado. E que faz isso ele conseguir ganhar um dividendo de mais de R$ 1 milhão por dia. Então essas seriam algumas das principais empresas. Então comenta aqui pra gente se vocês têm alguma dessas empresas em carteira ou não.